Boa noite a todos. Essa lição da indulgência, que faz parte das instruções dos Espíritos, ela ainda continua um pouco mais. Tá? Tem mais uns 2, 3 itens. E a indulgência, pelo que a gente vê, né, Anderson? É exatamente o contrário daquela pessoa que julga, do julgador e do maledicente, que é a pessoa que faz a maledicência. Então o que a gente vê é o seguinte, que a indulgência, a pessoa que tenta praticar e pratica a indulgência, essa pessoa está praticando o quê? A caridade. Ela está praticando a caridade, ela está combatendo nela o quê? O orgulho, porque a pessoa indulgente ela é humilde, tá? Ela sabe reconhecer os próprios erros e evita de quê? De ficar apontando o erro no outro. Porque ela sabe que aquele erro que ele aponta, muitas vezes é um erro que ele tem. Então o indulgente, ele é uma pessoa que está sempre com a empatia na mão. O que é empatia? Aquela capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro. Então a pessoa indulgente é aquela pessoa que sabe perdoar, está sempre com perdão na ponta da língua, seja para o que for. É uma pessoa que sabe até se perdoar também. É uma pessoa que sempre busca, quando tiver que fazer uma queixa, alguma reclamação, uma crítica a uma pessoa determinada, a pessoa que é indulgente, ela vai buscar o quê? Entre 4 paredes para fazer a crítica. Fala, ô fulano, vem cá. E aí começa a conversar com o fulano, que vai criticar, né? Quer dizer, fazer aquele apontamento, chamar a atenção da pessoa. Começa fazendo elogio. Ó, eu sei que você é uma pessoa inteligente, e por isso mesmo eu vou te falar, te alertar que está acontecendo isso e isso, você tem que mudar essa atitude sua. E encerra a conversa com outro elogio. Fala, ó, eu sei que você vai dar conta e vai procurar mudar. Então, quer dizer, a pessoa indulgente, ela evita criticar. Mas quando tem que chamar atenção, ela procura o quê? Igual eu mostrei aqui, é o jeito de falar entre 4 paredes, nunca na frente dos outros. Tá? Isso aí a gente pode começar fazendo dentro de casa com os próprios filhos. Porque às vezes a pessoa tem 3, 4 filhos, chama a atenção de um na frente do outro. Então evitar de fazer isso. Quer dizer, se for o contrário, se for elogiar uma pessoa, você pode elogiar na frente de todo mundo, não tem problema, porque o elogio, ele vai estimular as outras pessoas também a quererem receber aquele elogio. Mas quando tiver que criticar, separa a pessoa, chama ela num cantinho e utiliza o quê? Isso que a indulgência. Então a indulgência ela é compassiva, quer dizer, ela trabalha com a compaixão. A pessoa que é indulgente, ela está sempre preocupada com o outro. E quando ela tem que divulgar uma notícia, a pessoa que é indulgente, ela sempre vai olhar esses 3 critérios antes de soltar uma notícia, principalmente em rede social, em WhatsApp, seja o que for. Então, quais são esses critérios que a gente deve observar antes de espalhar uma notícia? Tá? Para a gente ser indulgente. Procurar ver se aquilo que você vai falar é verdade. Se é verdade. E depois o outro critério é você passar pela bondade. Será que isso vale a pena? Vai ajudar as pessoas? Realmente, isso que eu vou falar? E o último critério é aquele critério da utilidade. Que a gente tem que ver se aquela mensagem, aquela notícia que você vai passar para frente, ela tem alguma utilidade real. Se for uma coisa que não tem, não precisa divulgar. Principalmente quando for referir às outras pessoas. Tá? Então, outra coisa também que a pessoa indulgente não faz é julgar, em hipótese alguma. Ela evita julgar. E aí nós temos o exemplo do Cristo, esse do cachorro que o Anderson deu, e tem o exemplo também da mulher adúltera, que ela estava sendo apedrejada e o Cristo agachado no chão,
falou, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o pessoal foi indo embora. E essa mulher chegou para o Cristo para agradecer. E o Cristo falou para ela, ó, vai e não peques mais. Quer dizer, vai e não faça mais a besteira que você fez. Quer dizer, ele não julgou ela. E muito menos criticou. Ele simplesmente falou, vai e não faça mais. Então isso é um exemplo de quê? De indulgência. E é uma coisa que a gente tem que perseguir na nossa vida. Tá? Porque além de estar fazendo uma caridade, a gente está burilando o quê? Trabalhando em indulgência. A gente está burilando os nossos defeitos. Principalmente o nosso orgulho. E a nossa tola vaidade também. Ah, por que a vaidade? Porque, você vê, a pessoa que faz o contrário do indulgente, que é o julgador, ele sempre, quando julga alguém, ele faz aquilo para ver que ele se sentir melhor do que o outro. Fala, eu estou por cima da carne seca, eu sou melhor do que esse sujeito. Não é melhor nada. O indulgente, ele nunca pensa isso. Por quê? Porque a pessoa indulgente, ela é o quê? Humilde. E ela sabe que não é melhor do que ninguém. E se o sujeito está encarnado nesse planeta, gente, nós somos tudo farinha do mesmo saco, praticamente. Então a gente não precisa achar que é melhor do que ninguém. Você vê aquelas notícias lá na televisão, falando dos outros, falando de político, disso, daquilo. A gente não tem que achar bom. Você tem que falar, lamentar, falar, oh meu Deus, abençoe essas pessoas para que elas não façam mais. Mas não, ao contrário, a gente se sente até bem, fala, puxa vida, eu sou melhor do que esse sujeito. Será que é mesmo? Se você estivesse no lugar de um deputado, de um senador, será que você seria mais honesto, correto? A gente não sabe. Talvez até não. Então, quer dizer, a gente tem que evitar isso, de ficar julgando os outros, criticando, entendeu? Falando em rede social, falando da vida do outro, espalhando a maledicência, igual muita gente faz em rede social. Vocês sabem muito bem disso, tá? Então tem que evitar. Ah, mas o sujeito fez o mal, ele vai prejudicar muita gente. A gente tem que tampar os olhos? Também não. Se aquele mal que a pessoa... Isso aí quem fala é mais na frente o São Luís. Ele fala nessa mesma lição. Se você está diante do mal, uma pessoa está lá prejudicando, aí você vai pensar assim, bom, se eu for denunciar essa pessoa, vai ajudar quantas pessoas? Muita gente? Sim. Então aí você tem a obrigação de procurar uma autoridade e denunciar aquela pessoa, para evitar que o mal se espalhe e várias pessoas sejam prejudicadas. Agora, se aquele mal que a pessoa está praticando só está fazendo mal para ela mesma, para mais ninguém, aí sim você tem que deixar aquilo ali na mão de Deus. Evitar entrar no negócio. Tá? Então isso aí o São Luís aqui na frente, no item subsequente, São Luís ele faz o Kardec faz essa pergunta para o São Luís. A questão se a gente deve ou não denunciar o mal ou não. É claro que deve, porque a gente também não pode ser bobo. Porque o indulgente também, gente, é uma pessoa que ele sabe falar não quando é não. E sabe falar sim quando é sim também, ele não é bobo. Tá? Porque ser indulgente, a pessoa também ela tem que ser firme. Ela tem que ser uma pessoa assertiva, que sabe o quê? Se colocar diante dela, diante das pessoas e diante do mundo. Então esse é um indulgente. Tá? Você vê, por exemplo, o Chico. O Chico Xavier, por exemplo, ele era uma pessoa indulgente. Mas o Chico também ele sabia falar não. Doeça quem doesse. E o Chico, por exemplo, ele era uma pessoa tão assertiva que dificilmente uma pessoa passava a bola por debaixo das pernas dele. Ele era esperto, não era bobo não. Tá certo? E ele nunca foi favorável ao mal. Quando tinha alguma coisa também, ele tentava resolver. Tá certo, gente? Então vamos pensar nessa lição, que é uma lição muito oportuna nos dias de hoje, né? Nessa época que nós estamos aí imersos na internet, todo dia. Então a indulgência é uma coisa que a gente tem que estar sempre refletindo e com ela na cabeça também.
para que a gente não cometa muitos erros, tá? Como é normal isso. Tá ok? Então eu agradeço, eu acho que é só isso mesmo. Boa noite a todos.